Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos falar de uma obra também do Marcelo Gleiser, uma obra bastante importante, com bastante conhecimento, né? Que é A Ilha do Conhecimento, né? Como é que está dividido, então, o livro? Então, na primeira parte, ele vai falar do cosmos, né? Do universo, do que compõe o universo. Na segunda parte é a natureza da matéria, né, e a sua composição. E na terceira parte é sobre os limites da natureza, os limites do conhecimento, da realidade. Então, o livro começa mencionando que tudo que nós sabemos e que tudo que nós vemos é apenas uma fração do que existe no universo, né? Tudo que nós compreendemos é uma pequena parte, é uma parte imperfeita do que nos inspira, né? E ao observar a natureza, a gente, com humildade, observa que o não saber é muito importante para o saber. O não saber é a pedra fundamental do saber. Então, como dizia Paulo Freire, né, o não saber faz parte do saber. Então, quando você não sabe, você está sempre buscando saber. Agora, quando não sabe, vai buscar. E quando sabe, então, não busca mais, fica parado. Então, a ideia da ilha do conhecimento é que quanto mais conhecimento, mais descobertas dentro da ciência, essa ilha vai aumentando. Todos conhecem o que é uma ilha. Então, uma ilha onde você fica ali e não vê o que está, o horizonte, tu não consegue ver o que está mais além. Isso é a natureza, isso é a física, isso é a ciência. Então, o que é a realidade? O que nós podemos entender como realidade? Então, a realidade é uma integração, um resultado de incontáveis estímulos coletados por nossos 5 sentidos, né? E que trazem a sensação do mundo exterior, né? Com a nossa visão do mundo, né? Ao interagir com o mundo exterior, né? Nós, com o nosso sistema nervoso, nós temos as nossas cabeças, nosso cérebro vai decodificar essas informações e esses estímulos a partir do que a gente conhece, daquilo que a gente acredita, né? Então, os nossos 5 sentidos são muito rudimentares, eles não nos dão uma noção exata de tudo que existe, né? Sabemos muito pouco sobre o processo da construção neural, de como a informação, de como o conhecimento vai se processar e como aprendemos, né? Isso é um assunto por uma larga discussão. Por isso que os instrumentos físicos, né, principalmente na física, que é o conhecimento desse livro, né, da Ilha do Conhecimento, esses instrumentos eles ampliam a nossa visão. A nossa visão que é submetida aos 5 sentidos, limitada pelos 5 sentidos. Então, esses instrumentos eles vão nos ajudar a ter uma noção melhor, ampliar as nossas percepções, ampliar a nossa criatividade, né? Vão evoluindo também com o tempo, conforme o telescópio, por exemplo, um excelente... Até vai ter o James Webb, vai ser lançado daqui a um tempo aí, né? Nesse vídeo, em 2021, ele já está programado para ser lançado, e ele vai obter mais informações muito mais qualificadas do universo, obtendo mais informações sobre o mundo que nos rodeia, né? E com o passar do tempo, mais conhecimento a gente vai aprimorando, né? E retendo. E não existem medidas exatas, né? Dentro dessas medições, desses instrumentos. Se nós perguntar se as medições têm erros, eles têm erros, né? Todas as nossas medidas, por nós sermos seres humanos, nós temos sim erros nas nossas medidas, né? Como saber o que tem dentro de um próton, por exemplo? Então, isso não é como cortar uma laranja, né? A gente corta uma laranja e vê que tem o bagaço, tem as sementes, né? Mas e o próton? Como saber o que tem dentro do próton? Então, ele tem que ser acelerado por um acelerador de partículas
esses prótons vão colidir em altas energias, que é o colisor de hadrons, né? O colisor de hadrons, ele vai fazer isso, né? Tem um grande, lá na Suíça, no CERN, na Suíça, onde foi encontrado o bóson de Higgs dessa forma. Então acelera as partículas vão sendo aceleradas a quase perto da velocidade da luz, e aí são direcionadas para colidirem. A partir dessa colisão, né, dos prótons bate um no outro, eles então se quebram, revelam coisas que estão dentro, assim como as sementes e o bagaço da laranja revelam o que está dentro da laranja. É assim que se observa o que tem dentro dos átomos, né? Então, pesquisa vem, pesquisa vai, mas a última palavra é sempre da natureza. A natureza que comanda o que nós vamos descobrindo, né? A gente descobre, a gente não inventa nada, o cientista não inventa nada. Ele descobre algo que já existe na natureza, que antes era obscuro, não se sabia, mas com a descoberta científica ela vai fazer parte do nosso bojo de conhecimentos científicos, aqueles conhecimentos que todos nós podemos ter. E um importante passo aí, desde 1609, que é quando Galileu aprimora o telescópio, né? Muda bastante o conhecimento. Depois nós temos a gravitação de Newton, de um entendimento de como o planeta Júpiter dança no universo, e como os foguetes são lançados, como se estuda os foguetes. Mas para estudar buracos negros, a gente tem que usar a relatividade do Einstein, né? Então, o conhecimento ele vai se ampliando, né? À medida que você vai precisando de mais conhecimento, você vai buscando necessidade de conhecer mais e mais, né? E vai se ampliando. Não que as teorias antigas não façam parte do conhecimento. A teoria do Newton vai até um ponto, né? Muito importante. Mas a partir de certo ponto, a velocidades muito altas, aí tem que usar a relatividade do Einstein para poder estudar, que é o que acontece dentro dos buracos negros, né? Então, o conhecimento é uma ilha, ela vai ampliando cada vez mais. E, ao observar isso, de que o conhecimento ele não está limitado, ele não tem um ponto final nunca, nós devemos nos inspirar por essa busca do conhecimento, né? Busca do bom senso, que seria o bom senso da humanidade, em utilizar esses conhecimentos, né? Porque nós temos muito o que aprender, tem muita coisa que a gente não conhece, né? E a ciência é uma linguagem universal, né? Você fala com alguém na Rússia, alguém na Suíça, em qualquer lugar, no Chile, no Equador, na China, qualquer lugar você fala de ciência com uma linguagem universal. Essa é a vantagem, transcende as opiniões individuais das pessoas, né? As diferenças entre as pessoas. A ciência derruba essas diferenças, ou deveria ser assim, né? Para que a gente tenha um aprimoramento da sociedade, né? Quando Newton então fala de gravitação, ele extrapola para o universo, né? As extrapolações são bastante importantes dentro da ciência. Aquilo que o cientista acredita, né, que alguns chamam de fé, ou a religião cósmica, como o Einstein acreditava, então é aquilo que ele acredita. Então o Newton acreditava, extrapolou que do movimento de uma maçã e dos planetas da Lua com a Terra, esses mesmos movimentos funcionam em qualquer parte do universo. Assim como o Einstein também extrapolou, o Einstein ele entendia que o universo era estático, então ele cria uma constante cosmológica numa equação dele, né? E acaba com a ação à distância que o Newton acreditava, e traz uma forma esférica, né? Esse universo o universo de Einstein é um universo esférico e estático, né? E ele amplia isso para o universo inteiro, né? Ele também extrapola. A lei da evolução das espécies também é uma extrapolação, porque ali tem um caminho onde os seres vão evoluindo, mas será que nós conhecemos todos os seres que existem no universo, né? Então, também é uma extrapolação. Então, mas a extrapolação faz parte da discussão. Extrapola-se o conhecimento, né? E
depois vai sendo discutido e vai ser delineado novos conhecimentos a partir disso. Então é muito importante que o cientista também acredite, que ele tenha fé naquilo que ele faz, né? Também é importante. Não está desassociado a ciência da fé do cientista. A fé do cientista não é dogmática, né? É a religião da natureza, a religião cósmica. É a admiração pelo belo, como era a religião do Einstein, era a admiração pela natureza. Essa era a religião do Einstein, né? E isso moveu muitos e muitos cientistas, né? E movem até hoje.